Eu tô te zoando. Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que hora que você tá vendo esse vídeo, mas tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? É isso aí. Então, se você, já dá o seu like aqui, eu já vou pedir logo o like de uma vez, de cara, porque você sabe que você vai gostar desse tema, né? Até porque ele sabe que tema é esse, não é, Francesco? Sei sim. Segredo. Né, mas segredo. Não, tá bom. Tá todo mundo sabendo que o tema de hoje é shonen, exatamente. E você tá vendo esse vídeo por um motivo, porque você gosta desse tema. Então, já se prepara, porque a gente vai esmiuçar um pouquinho dos shonens publicados no Brasil, né? Obviamente que a gente vai falar, filtrou bastante, né? Sim. Vai falar assim dos mais emblemáticos, vamos falar dos mais emblemáticos e contar umas coisinhas deles pra vocês. É isso mesmo que você ouviu. Então, eu estou aqui com meu amigo Francesco. Exatamente, eu, Facada Chinaski. Vamos aqui falar um pouco de shonen. Eu, como vocês devem saber, eu não entendo muito de shonen, eu não leio tantos mangás, assim como eu já falei aqui em alguns momentos. Leio essas coisas de one shot, né? Coisas mais fechadas, maduras. E com outra temática também, né? Então o Francisco vai ser o nosso guia more aqui para dar uma aulinha de shonen pra gente, né? Mangá de lutinha. Então, Francisco, as pessoas que acham que shonen é o estilo de mangá, elas estão certas ou erradas? De certa forma, sim, mas só que é diferente, né? O shonen que a gente tem aqui, que veio lá do Japão, tem shonen, é uma demografia, né? Exatamente. É mais uma maneira de segmentar as idades que acompanham aquelas histórias do que o gênero em si delas. Então você pode sim usar como, né, um gênero, só que o principal é a demografia, a idade que vai acompanhar aquela história e tudo mais. Então, tem o shonen, o seinen, que é para garotos e para homens, e tem o shoujo e o josei, que é mangá para para garotas e para mulheres. Tem outras também, só que essas outras não vamos também entrar tanto, porque senão vai fugir completamente do assunto. Sim, Então é meio que uma classificação etária e de gênero, pode-se dizer assim? Exato. Ótimo, maravilha. Então, o primeiro dos títulos que a gente vai falar é One Piece. Tá no momento, tá em alta, tá acabando, mais ou menos, né? Facada, o que você sabe de One Piece? Cara, eu sei que tem o Monkey de Luffy, isso aí? Tem ele. Sei que tem aquele ratinho muito louco lá também. Eu sei que o pirata se estica, eles são piratas, né? São piratas. Eles são piratas, eu sei que tem um universo muito louco, né? Parece que no universo de One Piece, eles são capazes de criar histórias tristes até para um barco ou um banco, né? Eu nunca assisti, eu nunca li os mangás de One Piece, até porque eu não tenho a menor paciência, são muitos números. A gente tá no volume 112 agora, eu acho. Exatamente. 112 agora, capítulo 1100 e tanto. Eu não tenho essa paciência. É bastante coisa. Mas se você tem essa paciência, você saiba que você consegue muitos números de One Piece aqui na Taverna do Rei, não é verdade? Exatamente. Além do volume único que está sendo publicado há basicamente 20 anos já, você tem também o volume 3 em 1, né, que começou a publicar faz menos tempo. E o One Piece é um caso engraçado porque, por ele estar há tanto tempo por aí, né, aqui no Brasil ele foi publicado em 3 formatos diferentes já. Sim. Foi publicado como meio tanco, né, que é aquele mais fininho. Foi publicado depois no tanco completo, quando a Panini começou a relançar desde o primeiro. E então agora chegou esse 3 em 1, que é o Tankobon, se eu não me engano, a nomenclatura do japonês. Eu não tenho certeza, né? Se não me engano é isso. E ele é um dos mangás mais vendidos do mundo, né? E o Eiichiro Oda, que é o autor, ele não imaginava que seria algo tão longo, né? Não. A previsão dele é de que seria um mangá de mais ou menos 5 anos de duração, o que pra mim já é muito longo. E tá há décadas, né? 26, 27 anos. 27 anos, tá partindo pros 30 anos da publicação de um mangá, ou seja, e vende como água. Exato. Né? Ou seja, deve ser um mangá muito legal. Não só o mangá mais vendido, como também tá ali chegando no top 3 de quadrinhos mais vendidos também da história. Tá pra ultrapassar o Superman, se eu não me engano. Porque o Batman... o quadrinho mais vendido da história... O Superman é o primeiro, o Batman é o segundo. Então, eu sei que a edição de quadrinho mais vendida da história é dos X-Men. Não, é personagem mesmo. De personagem solto. Exato. Mas One Piece é uma equipe, ou não? Não, One Piece é o nome do título do quadrinho. Tá, entendi. Porque One Piece você tem o Luffy, né, que é o protagonista, só que o certo é que o protagonista é a tripulação do Chapéu de Palha, né? Porque a gente tá ali trabalhando em volta da imagem do Rei dos Piratas, né, que é o objetivo do Luffy, o objetivo final dele, e aí dentro da tripulação dele, cada um deles tem um objetivo diferente que transforma eles mesmos no próprio protagonista da história. Entendi. Então você vai caminhando, sempre você acompanha a história de todos eles desde o começo, então sempre que alguém entra no bando, você tem um flashback gigantesco pra você conhecer esse personagem. Então você pega afinidade aí já, né? Exato. E você acaba se identificando com um, se identificando com o outro, mas eu gosto muito
muito. Eu gosto muito, eu tenho completo em casa. Tenho o primeiro do 3 em 1 e tenho o tanco normal também, do 1 até o 120 e pouco. E é isso. Boa, pelo que eu entendi, então tem muito humor, tem drama, tem Tem. uma história muito mais complexa do que a gente pensa, né, a princípio. Tem Então, risada, beleza. tem choro, tem alegria, tem tristeza. É muito bom. Pelo jeito é uma obra completa. Exato. One Piece, garante sua edição aqui na Taverna do Rei. Naruto. O que você sabe de Naruto, Faquinha? Cara, eu sei que ele corre estranho. Eu sei que ele tem um filho depois, que é o Boruto. Eu sei que... Por que ele tem o nome de uma comida? Então, esse É um apelido? O nome dele O é nome Naruto? dele é Naruto. O nome dele é Naruto. Isso é muito normal, tanto que aí depois quando chega em Dragon Ball também tem isso, tem muito personagem que tem nome de comida, Putz. né? É uma curiosidade engraçada, tanto porque os japoneses gostam muito da culinária deles, então é uma culinária muito típica, mas também porque assim, e também tem esse lance de que Naruto, ele veio de um restaurante na faculdade que o Kishimoto estudava, tinha um restaurante que ele gostava muito de comer lamen. Que legal. Então, né, tem todo esse negócio do porquê que o Naruto é aquele... Pra quem não sabe, Naruto é aquele negocinho espiral que tem no lamen, Sim. né, e tudo. Do que ele é feito mesmo? Menor Então, eu ideia. não sei, de tofu, não sei. Na dúvida sempre... Eu não É sei. alguma coisa de peixe, na real, é alguma coisa de peixe. Mas é isso, né, Naruto, ele tem o nome do Naruto por conta disso, mais ou menos. Tanto que o prato favorito dele é lamen, né? O restaurante que ele sempre vai é o Ishiraku, que é inspirado nesse restaurante que o Kishimoto ia na época de E a tal da faculdade. raposa das 9 caudas? É isso? Ele tem um espírito dentro dele? É isso? Exatamente, exatamente. Naruto, antes dele nascer, ele teve o espírito da raposa de 9 caudas, que é um... Assim, se a gente for trazer pro mundo real como se fosse um yokai, só que ele é um demônio que atormentava a Vila da Folha, depois no Naruto Shippuden, que é a segunda parte de Naruto, tem toda uma outra explicação, mas é basicamente um espírito que atormentava a Vila da Folha, e ele foi selado dentro do Naruto para que parasse esse terror que ele fazia com a vila. Então, a Raposa de 9 Caudas é isso, ela tá selada dentro do Naruto, que confere pra ele muitos poderes, né? Ele tem um chakra infinito, ele tem tudo isso, e ele também é escorraçado, porque todo mundo sabe disso, menos ele. Então os pais das crianças falam, não brinca com ele não, porque tem coisa errada com ele. Mas e o tal do Sasuke? O Sasuke, ele é de um outro clã, né? Que tem esses clãs do universo de Ele Naruto. também tem uma raposa rabuda dentro dele? Não, ele só é bundão mesmo, ele só é... Mas ele não tem magia, nem nada disso? Não, ele não tem nada assim de endemoniado, o lance dele é mais emocional, porque ele Então fazia... por que ele é um perigo tão grande pro Naruto? Porque ele vem de um clã chamado Uchiha, que tem uma técnica própria, né, do clã, que é o Sharingan, que é aquele olho vermelho. Então, todos que têm esse Sharingan são ninjas muito mais poderosos, são ninjas muito mais habilidosos, por conta das habilidades que esse Sharingan confere. Só que acontece uma coisa, o clã, ele foi todo morto. Mataram o clã todo dele, o irmão dele matou o clã todo dele. Depois tem essa explicação Ele do foi o porquê que Anakin aconteceu. deles. Exatamente, exatamente. Olha que exatamente. criativa. Mas é toda uma questão mais política, que nem o Anakin mesmo, que o Jedi, é verdade. Mas é isso, né? Então os dois, eles são paralelos, né? Ele é um perigo porque ele é um rival e é o melhor amigo dele. Então os dois são paralelos. O Naruto, ele foi excluído por todos pelo perigo que ele era. O Sasuke, ele ficou sozinho por conta do perigo da família dele. Então os dois não têm culpa do futuro que eles estão tendo que passar. Mas os dois estão tendo que passar mesmo assim. Só que o Sasuke, ele é endeusado por todos, enquanto o Naruto é escorraçado por todos. Yin e Yang. Dá pra dizer isso. Legal. Pra dizer isso. E aí tem a segunda parte de Naruto, que no mangá isso acontece muito. No anime você tem Naruto e Naruto Shippuden. No mangá você tem Naruto e Naruto. Então é só a continuação mesmo, né? Acaba no volume 19 e no volume 20 continua normal. Quando tem esse time skip, que passam anos dos acontecimentos do mangá, anos não, né? Passa 2 anos, se não me engano, 2, 3 anos. O Naruto, ele cresce, o Sasuke, ele vai embora da Vila da Folha, e a narrativa, ela muda bastante, né? Isso é uma coisa que acontece bastante, Dragon Ball também acontece. Mas é isso, Narutinho também foi publicado aqui, não foi publicado só uma vez, teve 2 edições, que teve a edição normal e teve a edição Gold, que chegou. Que é essa aqui, né? Que Essa a gente aqui. tem bastante aqui na taverna. Exato. Inclusive tem o Boruto também, mas não vamos falar de Boruto Vamos não, falar de porque eu Boruto, só não. ouço falar mal dessa Não coisa. vamos falar de Boruto não, o mangá do filho do Naruto. Não. Desinformação ainda. Qual foi dessa Teve vez? Naruto Pocket também. Teve mesmo? É mesmo? O Naruto teve 3 edições publicadas aqui no Brasil, teve a edição normal, teve a edição Pocket, que veio um pouco depois, e enfim teve a edição Gold, que é essa aqui que a gente tem em mãos. Exatamente. Jujutsu Kaisen. Vamos lá, Faquinha. Isso eu não manjo nada. Nada. Zero. Eu sei que o cara tem uma boca na mão. Tem alguém com uma boca na mão. não é permanente, né? Ela aparece às vezes, é a brincadeira aqui. Mas vamos lá então, né? Jujutsu foi um movimento, caramba, nada, facada.
Nada. Caraca, Jujutsu eu não sei de velho. absolutamente nada. Foi um movimento, você só sabe dar a boca na mão por conta da capa. E nem é Por algo que conta pelo da jeito capa. nem é. Mas não, ela aparece, né? O que acontece? Um mundo onde maldições existem, né? Maldições são coisas que as pessoas temem e quanto mais elas são temidas, mais fortes elas são. Essa que é a brincadeira aqui. Sim. E tem pessoas que lutam contra essas maldições quando elas são manifestadas. E esses são os feiticeiros Jujutsu. Ele é assim porque ele engoliu um objeto, é isso? Ele engoliu um objeto amaldiçoado que tinha partes do espírito do Sukuna, que é uma grande maldição da antiguidade preso dentro dele. E ele acaba engolindo um dedo. São 20 dedos. 20 dedos do Sukuna. Meu Deus. Peraí. São 20, né? 20 dedos do Sukuna. São 20 dedos do Sukuna. Cada um deles tem uma parte do espírito do Sukuna. E o Itadori acaba comendo um desses dedos. Uma curiosidade. Ele comeu os 10 dedos, um dos 10 dedos do pé ou um dos 10 dedos da mão? São todos os dedos da mão. Eu também. São todos os dedos da São mão? todos... Antes de se saber o que era, eu também imaginava. Será que é o dedo do pé e da mão? É que nojo, né? Já come um dedo putrefado. Ah, não, ai que nojo. Tipo, se for do pé, que nojo, né? Mas se comeu o dedo da mão de alguém, tudo bem. Já é um negócio nojento porque é um corpo morto, Tá, né? sim. Mas imagina, um corpo morto e do pé ainda por cima. Não, um nojo. Esquisito. Mas não, ele tinha 4 braços mesmo. É isso. Depois você acaba vendo isso. Mas é isso, né? Então o Itadori, que era um moleque normal até esse ponto da história, ele acaba comendo esse dedo e ele consegue os poderes, ele consegue utilizar Entendi. a força, a energia amaldiçoada do Sukuna. Pra ele, de certa forma, foi bom. Foi bom, só que Tá. tinha um perigo muito grande que ele podia simplesmente ser possuído pelo Sukuna. Ah, entendi. Então você abre a história ainda mais sem entender o porquê que justamente Tem um esse quesinho de moleque- terror, não tem? Tem um horror. Só que assim, é bem shonenzão, então você não vai ficar sem sono, que você não vai conseguir dormir por conta disso. Mas tem um horrorzinho assim, tem uma tensão. Tem uma carga emocional um pouco maior do que um shonenzinho normal, sabe? Tá. Eu gosto bastante, eu acho bem legal. Já acabou a publicação dele aqui no Brasil, tá chegando agora o Jujutsu Kaisen Módulo, que é um pós-fácil pra história. Legal. Então a gente não sabe quando é que vai chegar, mas vai chegar em algum momento. Aguarde que se chegar vai ter aqui na taverna. Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba? Fala pra nós. Kimetsu Goiaba. Kimetsu Goiaba. É. Outro que eu não entendo nada. Nada, sério? Nada, Caramba, nada. esse aqui foi. Absolutamente Esse nada. aqui. Mas pelo visto ele é ninja. Ele é ninja? Ninja não. Não? Meio que samurais, né? Samurais. Tá, o samurai é Samurais. o pá do ninja, não é? Mas vamos lá. É que ninjas não tem honra. É que eu achava Samurais. que tem os samurais, honra. eles eram os ninjas militares. É assim, de certa forma, Putz, não? não é mais ou menos, né? Porque ninja ele mata na trairagem, mata no traiçoeiro. Samurai E o samurai? Samurai não. O samurai é de frente, pô. Samurai se mata pelas costas é desonra, não pode. É mesmo? Mas não tem nada a ver com isso aqui também, né? Falou que é Ah, samurai tá. porque usa faca katana. Tá bom. Demon Slayer, ele é bem legal, né? Ele foi um grande movimento, um grande boom por conta do anime, né? O anime Sim. estourou muito a bolha na época, então todo mundo queria ver porque a animação é maravilhosa, o Futable, maravilha de uma animação incrível. E, bem, a história é basicamente qual? Existem esses demônios, né? Que são basicamente vampiros, né? Ghouls. Uhum. Eu acho que Ah, tá. se adaptaria mais como ghoul do que Uhum. vampiro. E eles têm consciência ainda, eles sabem o que eles estão fazendo, só que eles infectam outras pessoas. Só que é uma coisa completamente encoberta. A população normal não sabe. Pessoas morrem e ninguém sabe o Sim. que está acontecendo. Um dia tem essa família que mora bem no interiorzão assim, né? Que tem o Tanjiro e a Nezuko, que são esses dois aqui na capa, que Tá. são irmãos. Uhum. O Tanjiro é o irmão mais velho, a Nezuko é o irmão mais novo. Um cuida do outro, e aí um dia, enquanto o Tanjiro sai pra cortar A família lenha... dele foi morta por demônios? A né? família dele inteira foi morta Tá. por demônios. Não, mas isso vai acontecer agora, né? Tipo, ele sai pra cortar a lenha, Tá. volta, a família inteira foi morta Eu achei que já por demônios. começasse só com eles dois. Não, ainda tá, tem tá, a tá. família. Aí, nisso que a família toda foi morta por demônios, chega, ele vê, a Nezuko ainda não tá morta, só que ela é infectada. Ela Uhum. vira um desses demônios, né? Um desses ghouls. E Só que ela não foi ainda não ainda não foi 100%, totalmente. exatamente. Tá. E aí, Igual nos filmes de zumbi. exato, só que ela não virou. Sim. Né? A tá. consciência dela segue. E nisso que tudo isso acontece, Mas ela não chega a se transformar totalmente em nenhum momento? Ela sempre fica meio a meio? ela fica nesse negócio pela força do amor que ela tem pelo irmão dela. Puta Pelo menos no começo, essa é a explicação. Mas é Sim. uma coisa shonen, né? Sim. Uma vírgula aqui. Shonen é a força do amor, força da amizade, né? Então, Tá. é o poder disso tudo que o sentimento positivo pode trazer pra poder resolver os problemas do mundo, né? Legal. Aí, acontece toda essa treta, ele vence esse demônio que causou isso aí, esses problemas, e ele consegue frear
a transformação da Nezuko. Ela ainda é meio demoniazinha, ela não pode sair no sol. Aliás, esse é o lance do vampiro, porque eles não podem sair no sol. Ah, tá. Se sair no sol, eles morrem, eles viram pedra. Isso tudo é explicado no primeiro volume. No primeiro volume. Boa. Primeiro volume. Então é uma história, ela é bem rápida, né? Ela é bem prática, é bem legal de ler. Só que conforme vai passando, né, são capítulos e mais capítulos de treinamento e treinamento, você vai repetindo, Shonen também é isso, né, um ciclo, então você tem, chega, perde, treina, vence, perde, treina, vence, perde, treina, vence, perde, aí você segue esse ciclo. E é um mangá que sabe fazer muito bem isso, sabe, é bem arroz com feijão, é bem gostosinho, bem legal de ler, e tem também toda a questão do poder aqui dentro, que são os Hashiras, né, que são esses caras mais poderosos que conseguem usar o poder da espada e da respiração pra usar uns poderes muito loucos, né, com a espada, fazer raio, fazer fogo, fazer água, e que não é de fato, eles não fazem isso tudo, mas só que a respiração deles faz com que a espada se mova na forma daquele elemento, e aí depois eles cortam dentro daquele elemento. É bem louco, é bem legal. É bem legal. E o anime é muito top, e o mangá tem uma artezinha muito legal também, os poderes, tem todo esse traço japonês clássico, sabe, na hora de representar os poderes, é bem legal. Boa. Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter, vocês que sabem. Boa. Eu sei que tem um menino que quer se tornar um Hunter nessa história. É isso. É isso. Você sabe o que é um Mas Hunter? aí é que tá. Você não sabe o que é um Hunter. Não, obviamente, se for traduzir, eu sei. Mas. Não, E aí? perfeito. Ele caça o quê? Vamos lá. Um caçador na mata de coelhos, assim? Pode ser. Pode ser. Pode ser, mas pode ser mesmo. Pode ser. Pode ser. Os Hunters... Vamos primeiro explicar. Quem que é o Gon, que esse moleque quer ser Hunter, Pra encontrar né? o pai dele, né? Exatamente. Então você sabe mais. Não, sei pô. por cima, é muito superficial. Tá bom. O Gon é um moleque que vive numa cidadezinha, numa ilha, no meio do nada, isolado de tudo. Tem pessoal, né? Ele não vive uma vida miserável nem nada, ele brinca com crianças também. Mas é uma ilha onde ele não tem acesso a basicamente nada, né? Tem a vida normal e é isso, uma vida no campo. O pai dele foi um grande Hunter e é só isso que ele sabe. E o que são esses Hunters? Ele também não sabe, ele só sabe que se o pai dele um dia foi embora pra ser um Hunter e abandonou ele lá, só pode ser um negócio muito louco, né? É isso que ele pensa. Ele é um moleque que ele é otimista ao extremo, ele é alegre ao extremo, ele é inocente ao extremo. Ele é um moleque bom, mas inocente. Sim. Aí você caminha, a história toda é realmente dele querendo se tornar um Hunter, o que acontece logo na primeira parte da história. É sério? E aí, dali pra frente, é ele tentando encontrar o pai dele. Entendi. Essa é a história do Hunter x Hunter. Então, na verdade, ele é o caçador do pai dele. Ele é o caçador do pai. A caçada dele é o pai dele, né? Entendi. Olha só que legal. Porra, que Não, sacada. mas espera, ele luta com outro caçador? Aí que entra. Por que Hunter vs Hunter, né? Hunter x exatamente. Hunter. Hunters são pessoas que passam por um teste físico-mental de conhecimento muito, muito pesado, né? Pra poder conseguir uma licença de Hunter. E o que é essa licença de Hunter? Os Hunters, eles trabalham pra caçadas, missões que são distribuídas para as pessoas e são missões que vão Distribuídos desde... por quem? Por pessoas que têm dinheiro. Ah, tá, eles são... Mercenários. Mais ou menos isso. Uhum. E aí, quem tem essa licença Hunter, ele tem o alvará pra poder pegar essas missões. E a brincadeira é justamente essa, que só quem é muito fodão consegue virar Hunter. Algumas pessoas não tão fodonas conseguem também, Sim. mas tem sempre uma explicação do porquê, né? Que não é só você ser forte, entendi. você tem que ter o jeitinho, você tem que ter o borogodó, sabe? Pra uma conseguir chegar. malemolência. Exatamente. Boa. Então você pode ter uma caçada desde conseguir cogumelo pra uma pessoa, é tipo quest de videogame mesmo, sabe? Tá. Porra, preciso do cogumelo que só cresce no hemisfério norte na época tal, do ano tal, e tem um bicho gigante que tá protegendo esse cogumelo. Preciso Aí desse você cogumelo. vai contratar o Hunter Zezinho pra... Exatamente. E aí tem Hunters que vão desde isso até matar uma peste que tá tomando um continente todo e tá se adaptando a tudo que acontece. Mas é muito divertido, é muito legal, é uma história maravilhosa, escrita por uma mente incrível, que escreveu grandes histórias também. E além de Hunter x Hunter, né, o Yoshiro Togashi, ele escreveu também Yu Yu Hakusho, que é outra mega história, essa até, acho que aqui no Brasil mais conhecida do que Hunter x Hunter. Não vamos falar muito dela, mas também confiram porque vale muito a pena. E Hunter x Hunter, que é essa história, além desses caçadores, é a história de um pai querendo encontrar o filho dele e aproveitando a vida ao máximo. O pai também quer encontrar o filho? Não, o filho querendo encontrar o pai dele. Um filho querendo encontrar o pai, só que além disso, aproveitando toda a jornada que isso aí vai trazer, sabe? Porque Sim. o ensinamento é,
você não quer só chegar no objetivo, você quer aproveitar todo o caminho até chegar nele. E Legal. é uma história legal. Ela ainda não tem final, né? O Togashi ele tá trabalhando pra conseguir entregar. Talvez isso você tenha escutado. Sim, já vi que essa série tem muitos hiatos, né? Tem muitos hiatos porque o Muito Togashi ele tem problemas de saúde muito graves. Né? Ele tem problema na coluna, ele tem gota, tem uma porrada de Ele coisa devia chamar ruim. um Hunter pra caçar o... Nossa, que maldade. Pra curar o... Tem médico, tem médico também. A culpa foi dele mesmo que colocou no... Hunter. Bleach. Não entendo nada de Nada, Bleach. nada, Eu zero. sei que tem umas coisas de sobrenatural. Tá. É tem, tudo que eu sei, tem, tudo que tem. tá no meu radar é que tem umas coisas sobrenatural. Então- Mas não chega a ser terror, né? Não. É shonen porrada mesmo, não tem... Tá. Tem ali um suspensezinho emocional, mas nada que você vai ficar, ai, que medo. Boa. Não tem nada nem tão... Pra mim, não tem nada nem tão sombrio assim. Aham. Bleach, né, você tem aí Shinigamis, né, que são deuses da morte, pra quem conhece um pouco de cultura oriental sabe o que é. Mas esses Shinigamis aqui, eles lutam contra Hollows, que são espíritos malignos, são os vilões da história aí até certo Sim. ponto, e ajudam, né, outros espíritos que não se tornaram Hollows a pelo menos ou fazer a travessia ou deixar de ser consumidos por A esses travessia Hollows. pra onde? Travessia por outro mundo. Então eles meio que vão pra outra dimensão, assim. Comumente. Sim, dá pra dizer isso. Aqui a gente acompanha a história do Ichigo Kurosaki, que é aquele menino de cabelo laranja espetado, que talvez você já tenha visto, Sim. uma espada comicamente grande, que não é o Guts. Não, então não lembro. Então, mas enfim, ele é o protagonista dessa história, e ele, sem querer, um dia salva um desses Shinigamis. Ele tem uma afinidade espiritual que ele consegue ver esses espíritos, sentir esses espíritos, e um dia ele vê um Shinigami, que é uma menina, que é a Rukia, que é uma menininha baixinha de cabelo preto, e aí ele vê ela que tá sendo atacada por um desses Hollows, e ele vai ao resgate, né? Vai ajudar ela, e nisso que ele vai ajuda ela, ele acaba sendo o dono da espada dela, né? Que tem esse lance que as espadas têm nomes e têm poderes, e cada Shinigami tem a sua própria espada. E na hora que ele pega a espada da Hulk e usa, essa espada meio que fica ali conjugada a ele. Que doido. Tipo o Jedi, que tem cada um tem um... É mais ou menos isso, só que tem uma afinidade maior. A espada do Jedi é a vida do Jedi, né? O sabre de luz do E Jedi. ela tem as cores diferentes, cada um. Exato. Mas aí no Bleach, ela tem até certo ponto uma personalidade. Não personalidade que ela vai falar, nem nada do tipo, mas tem um porquê dela ser daquele jeito e porquê ser daquela pessoa. Entendi. Sabe? Pertencimento mesmo. E as varinhas no Harry Potter também. Aí eu acho que chega mais perto. Mas tá mais acho que chega próximo mais disso, perto, né? chega mais perto. Mas Bleach, bem legal, bem shonen, traço, Chichikubo, o cara é bom na escrita, o cara é bom na arte, então acompanhem. Aqui no Brasil ele veio em 2 formatos também, veio no formato normal, no tanco normal, e chegou nesse aqui que é 2 em 1. O Bleach Remix deve ser 3 em 1. 3 em 1. Eu acho. Algo desse tipo. My Hero Academia ou Boku no Hero Academia? Pois é, eu imagino, Vamos lá. pelo título, Vamos lá, tenta adivinhar. Se acertar, que é uma academia de heróis. acertou. Olha Em só, eu sou um gênio. em cheio. Como vocês perceberam, já o meu conhecimento de shonen é pífio, mas, pô, com um título desse não tinha como ser diferente também, né? Ó, Boku no Hero é bem legal, é bem divertido. Chegou numa época em que tava acabando Naruto, se eu não me engano, tava acabando Naruto, tava acabando Bleach, tava um negócio assim. E ele fez muito sucesso, porque a história é muito legal, é muito bacana. Você tem um protagonista carismático pra caramba, que é o Midoriya, e é um universo onde existem super-heróis. Sim. As pessoas nascem com superpoderes, é uma coisa Todas as normal. pessoas ou é só determinadas pessoas? Existe os azarões que não nascem com poder nenhum. E é muito raro de acontecer. E é o que acontece com o protagonista aqui da história, que é o Izuku. Ele frequenta a academia de heróis não tendo poderes, é isso? Até o ensino fundamental 2, do que seria aqui no Brasil, no final do ensino fundamental 2, as escolas são normais. Não tem esse direcionamento. Porque ainda tem advogado, ainda tem construtor civil, ainda tem engenheiro, ainda tem taxista. Sim. Mas tem um emprego que é super-herói. Que Então, louco. quando a criança sai do Fundamental 2 e vai para aquele momento de se direcionar para alguma área, tem as que viram e falam, eu quero ser super-herói. E é o que acontece com o Izuku. O único problema, ele não tem superpoder. Então, no inglês, né, são as quirks, que são os dons aqui no Brasil, né, como foi traduzido. E aí cada pessoa tem um. Você pode desde conseguir fazer faísca com teu dedo até que você nasça com 2 asas nas costas. Então varia bastante, tem um monte de tipo diferente, tem um que consegue controlar a mente dos outros, tem um que consegue... Tem um que é o Bakugou, que é bem engraçado, que ele soa... É uma coisa que lembra meio Marvel DC também, né? Não, pra caramba, e ele se inspira muito nisso. Então você tem herói aqui que você vai ver, não dos principais, mas uma referência besta de vez em quando, é os super-heróis que a gente tem na Marvel e na DC. É muito legal. E tem os poderes mais criativos. Tem um quê de comédia, não? Tem, pra caramba. Shonenzão. Tem cara isso aqui. de Bem shonenzão, mesmo. é bem comédia. Ele é bem emotivo porque esse moleque, ele quer ser o maior. Ele não quer ser um super-herói. Ele quer ser o maior herói de todos.
E aí o herói dele, o principal, que também é o maior herói da história aqui, é o All Might, que é esse loirão aqui que parece o Johnny Bravo. Então, é isso, é a história de como ele, um moleque sem poder nenhum, vai ser o maior herói de todos. É bem legal. Eu sinceramente gosto bastante, eu acho muito divertido, eu acho muito legal. Parece bem interessante. Ah, eu gosto. E é bem, quem gosta de Marvel e DC talvez consiga encontrar aqui por conta dos superpoderes. É um sistema de poder muito mais palatável, né? Que palavra difícil. É um sistema de poder muito mais acessível pra galera, porque tem muita essa resistência que eu vejo com o pessoal de ler mangá, que talvez o poder acabe sendo um empecilho, Pra né? mim é muito. O jeito de você entender o que é o poder. Aqui é literalmente, esse moleque tem um poder tal, pronto, acabou, é isso. É isso. É isso. E você não vai ter um despertar, você não vai ter uns negócios diferentes, tem o poder do moleque, e é isso. A história já acabou, tanto no Japão como aqui no Brasil, né? O último volume já chegou, e então é uma história bacana, é uma história legal, é uma história acessível, e é um ótimo show. Chainsaw Man. Ah, esse eu sei muito. Sabe? Claro, Fala. ele tem uma motosserra. Ele tem. Ele é o cara da motosserra. Isso, pronto, aí melhorou. Ele é uma motosserra. Ele é uma motosserra. Ele vira uma motosserra. Porque ele tem o demoninho. Perfeito. Aí ele pede pro demoninho pra falar, mano, eu quero ter uma motosserra no braço. Exato. Você lembra o que eu te falei do Jujutsu? Mano, e pra esse cara mijar? Não, mas ele não vira pra sempre. Pô. Ah, Ele puxa, aqui dá pra ver, não dá pra ver. Ele tem uma cordinha aqui no peito que é a corda da motosserra. Ele puxa e aí nasce a motosserra na cabeça e nos braços. É brincadeira. Pô, É sério? É incrível. Não, lembra que eu te falei do Jujutsu? Sim. Dos demônios e tudo mais? Sim. A premissa ela é parecida aqui. Tá. Você tem um mundo onde o medo das pessoas, quanto maior é o medo, maior é a força dessa coisa na vida real. Então, um exemplo, medo de barata. Você tem medo de barata? Eu me cago de medo de barata. Você se caga de medo de Sim, barata. muito. Quantas pessoas no mundo você acha que se cagam de medo de barata? Ah, diversas, né? Muitas. Uhum. Quão forte você acha que seria o demônio das baratas, então? DVD. Potentíssimo. Fortíssimo. Ele é muito forte. Mas é essa brincadeira aqui. E aqui não é um segredo. Todo mundo sabe disso. Tanto que existe um órgão público que serve justamente para proteger as pessoas desses medos, desses demônios. E é uma obra muito mais niilista, muito mais pessimista do como é que funciona isso tudo. É shonen. Aqui eu já vou explicar uma coisa, né, da demografia que a gente falou mais cedo. Tem muita gente que confunde, pensa, nossa, mas isso aqui é muito mais bruto, né, muito mais brutal, com é muito sangue. sanguinolento, assim? Ainda é shonen. Não, isso aqui é sangrento pra caralho. É muito sangrento. E tem muita gente que pensa, não, mas então não é shonen, né? Porque não é pra criança. Não, ainda assim é um shonen. Ainda tá na demografia. É muito mais sobre quem está escrevendo, o direcionamento que a pessoa fez pra essa história do que o que ela tá entregando mesmo. Aqui você vai ter uma história que é pra maior de 16 anos, às vezes momentos até pra maior de 18 anos, mas ainda é um shonen, sabe? Então é interessante explicar isso. A premissa principal é aqui o quê? Esse moleque aqui, que é cara de demônio, esse aqui é o Denji, ele é o protagonista da história e ele é um, perdão pelo palavrão, ele é um bananão. É a definição de bananão. Você vai outra coisa, mas... Não. Um fudido, né? Ele e o pai dele tem uma dívida de não sei quantos milhões de ienes com a máfia, com a Yakuza. Toda essa dívida, o pai dele se mata, deixa essa dívida pro moleque e a Yakuza vai cobrar o moleque. O moleque tem 14, 15, 16 anos, é sempre essa idade mais ou menos. E aí ele se fode pra poder pagar essa dívida. Então ele vende olho, ele vende um dos testículos dele, ele começa a vender partes do corpo, ele fica trabalhando pra essa galera da Yakuza das maneiras mais Ele vai deploráveis. perdendo as partes do corpo, substituindo por essa. parte biônica? Não, só essas duas partes primeiro. Tá. E aí o que acontece? Ele encontra um dia esse demônio, né, que é a Pochita, que é esse bichinho que você falou, né, o laranjinha, a motosserrinha. E ele começa a cuidar dele, porque tem demônios que não são agressivos. Tem demônios que só estão lá. E, pô, quem tem medo de motosserra? Eu teria, cara. Não, perfeito. Mas o que você tem mais medo? Parece um cara no evento. Não, motosserra, ponto, motosserra. Não, parada? Quando você pensa em motosserra, você pensa, porra, que medo de motosserra. Não, nenhum. Exato, mas é esse o ponto. Então, quão forte vai ser o demônio da motosserra? Fraquíssimo. Exatamente. E é um bichinho fofinho, bonitinho. É isso que ele é. E aí o Denji, ele pega, adota e começa a cuidar dele. E eles ficam nessa simbiose entre os dois, né? Que um ajuda o outro. Até o momento que a Pochita morre. Não, que o Denji morre. Até o momento que o Denji morre. Ah, tá. Ele, o protagonista... Ele morre. E aí a Pochita faz um acordo com ele. Vira e fala, você quer continuar vivendo? Você quer cumprir o seu sonho? Você quer chegar até o ponto que você quer chegar? Então beleza, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou morar no teu coração e você segue vivo. E por isso que ele vira o Chainsaw Man.
É legal, cara. Essa é a premissa. Interessante. E aí ele entra nesse órgão público de matar demônio, Aham. com a ajuda dos poderes da Potita, né? Com a ajuda dos poderes do Chainsaw Man, e segue ali a história até um ponto que você fica embasbacado com o que tá Olha. acontecendo. É bem sanguinolento, é bem violento, é bem polêmico, mas Ó, é até agora muito esse aqui bom. foi o que mais me chamou a atenção. Esse aqui é muito bom. Se eu fosse escolher assim, vou escolher um pra ler. Por enquanto seria a Chainsaw Man. esse aqui é bom. E leiam as outras histórias dele também, Sayonara Eri, Look Back, Ah, sim, Fire Sayonara Punch. eu já li. Esse é bom. É legal, é legal, é legal. E é legal, ele faz é muita legal, referência a cinema. Aqui, principalmente, todo o começo de volume, no textinho da orelha, que não tem orelha do Zapanini, mas no textinho aqui da contracapa, Aham. você tem ali, eu amo, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, eu amo o Chamado, eu Que amo legal! Jogos Mortais. Eles sempre colocam um diferente, não tem nada a ver com a história, mas Aham. ele fala que ele ama esses filmes Ah, de legal, terror. é da hora. Muito legal. Pô, gostei. Full Metal Alchemist. Então, esse eu sei que tem todo aquele lance do... São dois irmãos, né? São dois irmãos, Que eles são alquimistas, são alquimistas, exato. E eles querem... E não tem só o lance do ouro, né? Acho que nem tem o lance de transformar as coisas em ouro. Porque Tem. Tem? Tem Tá. esse tabu, né? Esse tabu, mas Tá. enfim. Mas eu sei que... Então, é nesse... É que eu posso estar confundindo. Uhum. É nesse onde eles fazem uma quimera do cachorro com a É menininha. nesse. Nossa, velho, esse bagulho é muito É embaçado. nesse. Porque isso me deixa tão desconfortável. Vamos lá. O que acontece aqui, né? Eu vou explicar primeiro o mundo, depois a trama que tá acontecendo aqui dentro. Existem alquimistas. Alquimistas são essas pessoas que, na história do mundo, tinham um objetivo: conseguir transformar qualquer mineral em ouro. Não só Aham. isso, mas também transformar matéria sem ter que passar pelo processo maior. Natural, aham. Exatamente. Então, Tipo carvão e diamante. Exato. Sim. Que tanto que se você faz pressão suficiente no carvão, ele vira um Aham. diamante. É. Agora, quanta pressão você vai precisar colocar? Exatamente. Isso aqui, nesse mundo, existe a alquimia, só que ela é uma magia, né? Tem ciência envolvida e tudo mais, mas é uma magia. Eles fazem círculos de transmutação com as equações que estariam envolvidas naquela transformação, Aham. e eles conseguem transformar a matéria-prima Acelerar mesmo o processo. Exato. Então, por exemplo, quebrou um rádio, mas todas as peças do rádio estão ali, pá, pum, transformou, voltou ao rádio, sabe? Umas brincadeiras dessas. É bem legal, e existem os alquimistas federais, porque assim como tudo que existe nesse mundo é transformado em arma, depois de um certo ponto. É o mundo real. Exatamente. Então aqui você tem os alquimistas federais que trabalham para o governo para poder tanto participar de guerras e cometer genocídios em massa, como também para trabalhar em repartições públicas e cuidar de papelada e Sim. essas coisas todas. A premissa principal aqui é, esses dois irmãos, o Ed e o Al, quando crianças, a mãe deles morreu. O pai deles foi embora, e nisso que o pai deles foi embora, a vida deles vira uma tristeza, né? Eles começam a viver na casa de uma amiga da família, que é uma velhinha, e eles sabem que o pai deles é um alquimista, e eles pensam, pô, a gente tem que aprender alquimia também, né? Eles aprendem alquimia, e depois eles aprenderem alquimia, eles descobrem que existe uma coisa chamada alquimia transmutação humana, Nossa. que é pegar, né, os elementos que constituem o corpo de um ser humano para poder trazer um humano à vida. E isso é um Aham. tabu, né? Tanto que quando você traz aqui a discussão pro mundo real também, né? É um tabu. Sim, não pode exato, se criar vida aham. do nada. Clones e tal. Exatamente. E aí, quando eles tentam fazer isso, o problema é que eles colocaram tudo que precisa, o carbono, todo o elemento que precisa para poder transformar um humano Mas num não dá humano certo. tá lá. Só que faltou um elemento que ninguém sabe onde é que tá, a alma. E no momento que eles precisam de mais esse elemento, quando eles começam o processo, não tem volta. De onde é que sai esse elemento? Deles mesmos. Aham. Então, quando eles tentam trazer a mãe deles de volta, ao invés de trazer a mãe deles de volta, eles trazem uma coisa completamente Ah, é tipo estranha. um cemitério maldito. Tipo cemitério maldito, Aham. só que partes do corpo deles também vão embora nesse processo. Ei. Então, o Ed, ele perde um braço e uma perna, e o Al perde o corpo todo. É tenso, tanto que aqui, essa armadura aqui é o Alphonse, que é o irmão dele. Aham. Aqui só tem a alma dele dentro. Nossa. Não tem nada do corpo. Então, eu sinto muita vontade de ler. Esse aqui é bom, esse aqui é mais um dos shonen que você não acha que é shonen, mas é Aham. um shonen. Hoje em dia, ainda mais com as bizarrices que a gente encontra, é um shonen. Mas por muitos anos isso aqui foi o anime mais bem avaliado do My Anime List. E Nossa. pra muita gente é o anime / mangá favorito deles. Tanto que ele teve 2 adaptações em anime, né? Teve o Fullmetal Alchemist clássico, que foge da história do mangá, e tem o Alchemist Brotherhood, que Sim. faz a história mais fiel ao do mangá. É um mangá fenomenal, é incrível, a JBC tá reimprimindo isso aqui a rodo, vale muito a pena, é muito legal, tem aqui na taverna montes pra você comprar, é muito bom. Garanto sua edição. Esse vídeo tá muito legal, não é mesmo? Tá. Pois é, mas ele ficou muito longo, né, Francisco? É tanto que a gente até pegou uma outra muda de roupa, porque, né? Exatamente. Então,
No próximo vídeo vai ser a parte 2 desse aqui, com mais informações dos mangás que faltaram nessa parte 1. E provavelmente você vai sentir falta de alguma outra coisa. Mas não deixa de comentar. Fala pra gente aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz uma parte 3 só com os faltantes dessas duas partes. Então, aguarde pela próxima parte, que você não vai se arrepender. Enquanto isso, deixa um like. Se não for assinante, assina o canal, manda pros amigos. E aquela história, né? O botãozinho do hype e o sininho. É isso aí. Até a próxima, bebês. Vamos conquistar as esferas do dragão. As bolas do dragão. São as maiores bolas que eu já vi. Essa é foda.